Se você curte a Marvel e os videogames, provavelmente você já deve ter ouvido falar do jogo dos Guardiões da Galáxia. Quando ele foi anunciado, muita gente torceu o nariz, e com razão. Depois do desastre que foi o game dos Avengers, parecia que a Square Enix não tinha aprendido nada com aquilo. A expectativa era baixa e o medo de vir mais um jogo genérico de herói era bem grande. Mas para surpresa de todo mundo, o resultado foi completamente diferente. E hoje eu quero te mostrar por que esse jogo surpreendeu tanta gente, como ele conseguiu entregar uma experiência que muita gente não esperava. Por favor, já deixa o seu like e vamos lá. Quando Guardians of the Galaxy foi anunciado, a reação do público não foi exatamente muito positiva. E dá pra entender, a Marvel ainda estava tentando se recuperar do fiasco que foi o jogo dos Vingadores. Um título que prometia ser gigantesco, com múltiplos heróis, história cinematográfica, mas acabou sendo um dos maiores exemplos de como transformar uma franquia amada num produto vazio e sem alma. E os trailers também não ajudaram em nada. Logo nas primeiras amostras de gameplay já dava pra ver que tinha algo fora do lugar. Tinha queda de FPS no meio do trailer oficial, os gráficos apresentados pareciam meio inconsistentes, não eram ruins, mas também não chegavam perto do que a galera esperava de um jogo da Marvel. E as animações dos personagens passavam aquela sensação de estranheza, tipo quando o rosto tenta expressar uma emoção, mas o resultado é meio robótico. A internet não perdoou, muita gente chamou esse jogo de genérico, outros disseram que parecia uma expansão esquecida do jogo dos Vingadores, e o hype praticamente morreu antes mesmo do seu lançamento. Parecia que Guardians of the Galaxy estava condenado a repetir o mesmo destino do seu antecessor, mais um jogo caro, cheio de promessas e sem nada de verdade por trás. Mas o que ninguém esperava é que o jogo realmente fosse o oposto de tudo isso. Vamos começar com os gráficos, e eu diria que o jogo entrega algo bem sólido. Não chegam a ser muito impressionantes, mas são gráficos muito bons, visualmente bem bonitos, mas não chegam a ser aquele tipo de coisa que faz você parar para admirar cada detalhe. Até os cenários são muito marcantes, enfim, é tudo muito bem feito, mas dá para perceber que algumas coisas são bem mais trabalhadas do que outras. O Peter Quill, por exemplo, é claramente o personagem mais trabalhado graficamente, dá para ver mais profundidade no rosto, nas expressões e até nas roupas dele. Já outros personagens, embora muito bem feitos, não têm o mesmo nível de refinamento, mas no geral é um jogo visualmente muito agradável. A estética do jogo é muito bonita, aqueles efeitos mais espaciais dão um charme único pro jogo. E na questão da performance, eu joguei no modo desempenho a 60 frames do PlayStation 5 e sinceramente ele rodou muito bem até. Eu até tive algumas quedas de frame aqui e ali, mas nada que atrapalhasse de verdade a minha experiência. Falando sobre os personagens agora, cara, esse grupo é simplesmente sensacional. Todos eles têm uma química absurda e é isso que faz o jogo funcionar tão bem. As conversas, as brigas, as piadinhas no meio das missões, tudo isso soa muito natural, como se fosse uma família de verdade. Os guardiões estão sempre juntos, sempre se ajudando, mesmo quando parece que eles vão se matar de tanto discutir. E é justamente isso que deixa tudo tão divertido. O jogo consegue capturar a essência do grupo dos filmes da Marvel, mas com uma pegada mais autêntica, mais próxima dos quadrinhos. E os designs também são muito bons, cada personagem tem um visual único, com detalhes que refletem a personalidade de cada um. Dá pra ver que o foco foi trazer algo mais quadrinesco, com mais cor, mais estilo, e sem tentar copiar diretamente os atores do cinema. E claro, além dos 5 principais, o jogo ainda traz outros rostos mais conhecidos, como Amantes, que tem momentos muito bons, e o Adam Warlock, que também ganha destaque. São participações que complementam bem a história e reforçam a sensação de estar jogando dentro de um universo cheio de vida. O time dos Guardiões aqui é o coração do jogo e é por causa deles que tudo funciona tão bem, mesmo nas partes mais simples, é o carisma deles que te prende. A história do game é bem envolvente e cheia de reviravoltas, ela te prende do começo ao fim. O enredo gira em torno da tal da Igreja Universal da Verdade, que basicamente tenta dominar a galáxia através de uma espécie de lavagem cerebral, prometendo salvação para todo mundo, mas transformando as pessoas em seguidores cegos. E é muito bom ver como os Guardiões, mesmo sendo aquele grupo todo bagunçado e cheio de ego, acabam concordando em enfrentar uma ameaça desse tamanho, porque aqui eles estão ainda em início de carreira, eles não confiam totalmente
diretamente uns nos outros. Não ainda, pelo menos. E durante a campanha o jogo acerta muito nos momentos mais emocionais. Os flashbacks do Peter com a mãe dele são um destaque à parte, eles ajudam a gente a entender por que ele age daquele jeito. São cenas bem simples, mas com peso emocional absurdo, principalmente quando você percebe como a perda da mãe dele define várias decisões que ele toma durante o jogo. Tem até toda aquela questão da Nick, que é outra personagem que tá aqui também, que o jogo dá a entender que ela pode ser uma filha do Peter, então tudo isso cria uma tensão bem interessante. O jogo consegue usar muito bem esses momentos para dar profundidade pros personagens e faz isso sem quebrar o ritmo da narrativa principal. E o mais legal é que nessa história você tem um sistema de escolhas. Durante o jogo você pode tomar várias decisões que realmente mudam o rumo da narrativa. E isso é algo que eu com certeza não esperava encontrar aqui, e o pior é que é muito bem feito. Não é tipo uma escolha de mentira que o jogo te dá duas opções e no final o resultado é sempre o mesmo. Aqui as decisões que você toma mudam a forma como os personagens reagem, alteram os diálogos e até algumas situações inteiras mais pra frente. Dependendo do que você escolher, algumas pessoas podem confiar mais em você ou simplesmente te odiar. E isso tudo é feito de um jeito bem natural, sem parecer forçado de maneira alguma. As consequências aparecem aos poucos durante o fluxo da história. E isso faz com que você realmente se sinta liderando os Guardiões da Galáxia. Você sente o peso das decisões, principalmente porque o jogo trata esses momentos com a mesma importância que as grandes batalhas do game. Essa mecânica deixa tudo mais pessoal e faz com que cada jogador viva sua própria experiência, combinando perfeitamente com a proposta do jogo, que é de mostrar que por mais caóticos e problemáticos que eles sejam, os Guardiões são uma família imperfeita, mas que funciona justamente por causa das suas diferenças. Mais um ótimo ponto bem trabalhado no jogo. Jogabilidade, cara, é muito bom de jogar com Peter Quill. O controle é bem fluido e o jogo consegue misturar ação e estratégia de um jeito que funciona muito bem. Mesmo que a gente só controle o Peter diretamente, dá pra comandar o resto do grupo em tempo real, escolhendo quando cada guardião vai atacar ou usar a sua habilidade especial, e isso deixa as batalhas muito mais dinâmicas. A movimentação é boa, os tiroteios são divertidos e o ritmo das lutas te mantém sempre ligado. O único ponto que realmente me incomodou é quando o Peter parte pro corpo a corpo. Os golpes de soco e chute são meio travados, as animações não tem tanta fluidez e impacto assim. E infelizmente dá pra sentir que faltou um pouquinho de polimento nessa parte. Mas fora isso, o combate funciona muito bem, especialmente nas lutas mais caóticas, quando o grupo inteiro tá trocando golpes ao mesmo tempo. O jogo também contém alguns Quick Time Events, e sinceramente eles são bem ok, eles funcionam, nada demais. Ajudam a dar aquele ritmo de ação que combina com o estilo dos Guardiões, mas também se não tivesse não faria falta. As batalhas contra os chefes também são muito boas, apesar de não terem tantas, mas quando elas acontecem são sempre intensas e criativas, cada um com seu estilo próprio. Eu só senti falta de mais chefes, porque o sistema de combate tem potencial para entregar vários confrontos épicos, mas mesmo assim ficou bem legal. E destaque para a batalha do Fin Fang Foom, que eu não esperava de ter nesse jogo aqui. Para quem não conhece, ele é um dragão alienígena gigante e com certeza ele tem a melhor boss fight do game. Em relação aos upgrades, o jogo tem um sistema de melhorias pro Peter e pro resto do grupo, usando os recursos que a gente coleta em cada cenário. A ideia é boa, mas faltou um pouco de equilíbrio. Muito antes de chegar no final da campanha, eu já tinha tudo desbloqueado e todas as habilidades no máximo, o que acaba tirando um pouco a graça da progressão. Não chega a estragar a experiência, mas dá aquela sensação de que a parte da evolução poderia ter sido um pouquinho mais bem planejada. No geral, uma jogabilidade sólida, divertida e com personalidade. Mesmo com esses pequenos deslizes, ainda é um sistema que te prende. Sobre o mundo do jogo, ele é simplesmente incrível. E uma coisa que eu já quero deixar bem clara é que esse jogo não é um game de mundo aberto, ele é totalmente linear. E foi a melhor decisão possível, e eu vou explicar o porquê. Em vez de tentar fazer um mapa gigantesco e vazio, o jogo te leva para vários lugares diferentes dentro da galáxia. A gente visita planetas, naves, bases espaciais, cada um com a sua própria identidade visual e atmosfera. Tudo é muito bem construído e mesmo sem ser aberto, o jogo te
te dá a sensação de realmente estar explorando a galáxia inteira. Mas o grande destaque, sem dúvida nenhuma, vai para Lugar Nenhum. Pra quem não sabe, Lugar Nenhum é literalmente a cabeça de um celestial morto, transformado numa cidade enorme e cheio de vida. E cara, um dos lugares mais legais do jogo. A cidade é movimentada, tem muita coisa pra fazer, personagem pra conversar, detalhes pra observar. É um daqueles cenários que te fazem querer parar um pouco só pra poder explorar tudo que tem ali. Lá a gente também encontra o Cosmo, o cachorro telepata, que tem uma história bem interessante. Dá até pra visitar a coleção do Tivan, o colecionador. E tudo isso é feito com muito capricho, cheio de referências e pequenas surpresas pra quem curte o universo Marvel. O único problema, na minha opinião, é que o jogo não te deixa voltar para Lugar Nenhum depois da missão principal de lá. Você passa por aquele cenário uma vez e pronto, acabou. E isso é uma pena, porque é um lugar tão cheio de conteúdo que você sempre sente que deixou algo pra trás. Mas mesmo assim é um ótimo jogo com cenários variados e um ótimo senso de escala. Foi uma decisão muito inteligente manter o jogo linear, porque é tudo muito bem direcionado, sem enrolação e sem encher linguiça. Essa parte é muito importante, trilha sonora. Raramente eu dou destaque pra trilha sonora dos games, mas essa daqui merece um destaque. A trilha sonora desse jogo é sensacional, tem vários rocks clássicos dos anos 80. E isso dá um destaque especial pros Guardiões, porque desde que a gente viu nos cinemas, uma das características principais desse grupo é justamente aquela vibe musical, rock clássico dos anos 80. Ela é colocada sempre nos momentos certos e toda vez que ela toca você até sente aquela energia diferente. Na batalha final dá até vontade de sair pulando de tão empolgante que é. A trilha sonora é com certeza algo a se destacar nesse jogo, ficou perfeita, não tenho o que mudar nela, simplesmente sensacional. A dublagem brasileira desse jogo é impecável, os dubladores são os mesmos dos filmes, então as vozes já são bem conhecidas e combinam perfeitamente com os personagens. Os diálogos são muito bem feitos e as piadas funcionam e tudo isso soa muito natural. Ela não é nem um pouco enjoativa e você sente que ela foi feita com cuidado. E como sempre, o trabalho da dublagem brasileira é excelente. É difícil jogar em outro idioma depois de ouvir o quanto ficou bom aqui. Vocês deviam levar minhas ideias mais a sério. Eu tenho inteligência aumentada, sabia? Quanto é 55.787.880 dividido por 9.512? Dá 5.863, mais ou menos. Meu chip de cálculo é meio bugado, ele sempre erra por poucos. Quanto é 4 mais 2? 4. Quanto é 2 mais 4? 8. Esse é o nosso engenheiro? Juntando tudo isso que a gente falou, trilha sonora, dublagem, gráficos, a gente chega no quesito imersão. E a imersão aqui é muito boa, o jogo realmente te prende. Você sente que faz parte da equipe, como se estivesse ali vivendo junto com os Guardiões, participando de cada conversa, cada briga, cada momento engraçado do grupo. Os personagens estão interagindo o tempo todo e isso dá vida pro jogo, eles comentam o que tá acontecendo, reagem às suas decisões. E isso tudo faz parecer mais natural. A trilha sonora entra nos momentos certos, te colocando no clima da aventura. E a dublagem ajuda muito nesse ponto também, porque tudo soa mais autêntico, tudo parece mais verdadeiro. É aquele tipo de experiência em que você esquece que tá jogando por alguns momentos. Você se sente ali no papel do Peter, vivendo tudo aquilo, liderando a equipe e tentando manter todo mundo unido no meio do caos. A imersão é realmente muito boa, o jogo consegue te puxar completamente pra dentro do universo dos Guardiões. Guardians of the Galaxy é aquele tipo de jogo que chega de mansinho, sem muita expectativa, mas acaba te surpreendendo completamente. Quando ele foi lançado, muita gente achou que ia ser um desastre, mas quando a gente realmente joga, percebe que é totalmente o contrário disso. Esse é um jogo feito com cuidado, com coração e principalmente com identidade. Tudo aqui funciona muito bem em conjunto, a história é divertida e envolvente, cheia de reviravoltas e momentos emocionantes. E os personagens têm uma química absurda, parece uma verdadeira família disfuncional, daquele jeito que só os Guardiões conseguem ser. A jogabilidade é fluida, dinâmica e mesmo com seus pequenos defeitos consegue manter o jogador entretido o tempo todo. Os gráficos são bonitos, os planetas e os cenários são criativos e cheios de vida. E a trilha sonora, bom, a trilha sonora é simplesmente uma das melhores já colocadas em um jogo baseado em super-heróis. A mistura de músicas clássicas dos anos 80 com toda a energia do grupo faz cada momento parecer uma cena de filme. E pra fechar tudo
isso, a dublagem brasileira dá um toque especial, deixando tudo ainda mais autêntico. Esse game não tenta reinventar a roda, ele só quer te entregar uma boa história, personagens carismáticos e momentos marcantes. E ele consegue fazer isso com maestria. É um daqueles jogos que te lembram que nem tudo precisa ser um jogo de serviço, cheio de microtransações para valer a pena. Às vezes, tudo que a gente precisa é uma boa aventura, e esse jogo entrega exatamente isso. Ele não só provou que os Guardiões da Galáxia funcionam muito bem nos videogames, como deixou claro que a Marvel ainda é capaz de surpreender, quando ela resolve apostar em qualidade acima de tudo. Guardians of the Galaxy pode não ter brilhado o quanto deveria, mas prova que jogos injustiçados às vezes escondem pequenas obras-primas. E o vídeo vai finalizando por aqui. Se você gostou dele, por favor deixe o seu like. Se você gostar do canal, considere se inscrever. E claro, não poderia deixar de agradecer os nossos queridos membros. Eu agradeço de verdade por vocês apoiarem o canal, vocês fazem total diferença. Muito obrigado se você me escutou até aqui e até um próximo vídeo.